boa tarde, a graça e a paz. Bora para mais um meio-dia com a Dani, todas as sextas-feiras, pontualmente aqui ao meio-dia. Estávamos há 2 sextas-feiras sem nos encontrar, mas estamos de volta. E o tema da live de hoje é Existe Esperança. A gente está vivendo um período onde a esperança parece estar escassa. Todos os dias, no lugar de sermos encorajados a termos esperança, somos desencorajados a tê-la. São circunstâncias, são situações, são palavras que nos proferem, são estações que nós estamos vivendo onde a esperança parece não mais existir. Pois bem, no dia de hoje o Senhor tem uma palavra para mim e para você a respeito de não desistirmos de termos esperança, ainda que tudo se pareça para não a termos. Amém? Mas bora colocar fogo nessa seara. O Senhor tem muita coisa para falar comigo e com você. Mas antes da gente começar, eu quero fazer 2 perguntas. Na realidade é 1 em 2, ok? Quem aqui tá sem esperança? Ou melhor, quem aqui tá sentindo que sua esperança parece que tá indo embora, que tá praticamente acabando? Ou seja, quem olha para si e não consegue ver nenhuma gotinha de esperança. Ou aqueles que até veem uma única gotinha de esperança. Nessa tarde, como é que você tá? Você tem esperança ou a tua esperança já tá nos últimos ml do frasco? A palavra de Deus vai dizer que eu e você somos alcançados pela graça todos os dias, e a graça traz consigo a esperança. Mas realmente há dias que a esperança parece se esvair. Por isso eu tô perguntando para você nessa tarde, como é que tá a tua esperança? Se a gente pudesse classificar em que nível ela está. E hoje o Senhor, como eu disse, quer falar comigo e com você. Ele quer nos lembrar princípios da esperança para que nessa tarde a gente possa se apoderar desses princípios e possa reabastecer o nosso frasco, o nosso potinho de esperança, bem? Então bora botar fogo na seara e deixar o Espírito Santo falar conosco. Possivelmente a maioria de vocês que está nessa live está passando por algum processo onde as circunstâncias parecem sucumbirem. Alguns estão passando pelo divórcio, outros estão vivendo a separação sobre o mesmo teto, outros o divórcio já aconteceu, outros estão passando pela dor do adultério, outros estão passando pelo repúdio, pelo esquecimento, pelas palavras duras ou até por palavra alguma, a pessoa simplesmente te ignora. Não importa a situação que você está passando agora, seja no âmbito familiar, pessoal e relacionamento, ou no âmbito até do trabalho ou da tua saúde, sempre há esperança, amém? E não importa a situação que a gente esteja passando, eu quero dizer para você que sim, existe esperança. Existe esperança para aqueles que creem no Senhor, mesmo que tudo pareça estar fracassando. Mesmo que você olhe para outra pessoa e diga assim, eu não a reconheço. Ou melhor, eu nem sei quem é essa nova pessoa que parece que o corpo é o mesmo, mas a essência não é mais. Você não reconhece o jeito que fala, você não reconhece o jeito que pensa, você não reconhece o jeito que se comporta, não reconhece as suas ações, até os gostos parecem mudar. Se antes gostava de azul e não ia muito com o vermelho, hoje parece que o vermelho era a cor predileta. Se antes parecia que não gostava do campo, só gostava da praia, hoje o campo é o lugar preferido. Ou até mesmo comportamento, dizia, eu não gosto desse tipo de comportamento. E você olha, o amante e a amante tem o tal do comportamento que tanto foi depreciado ou reprovado pelo teu cônjuge. Mas hoje o Senhor tem algo para falar no meu coração sobre isso e que através disso eu possa falar no teu também. Ainda que a tua família esteja despedaçada, ainda que as circunstâncias são, o divórcio já aconteceu ou está acontecendo, o adultério ainda está sendo vivido. A palavra de Deus diz que há esperança, que a esperança ela não morre por situações adversas, amém? E aí eu quero dividir com vocês a primeira palavra dentro
da palavra de Deus, que é Romanos, capítulo 15, versículo 13, que eu vou ler para vocês, que diz assim: que o Deus da esperança nos encha de toda alegria, paz e acreditar, para que possamos abundar em esperança pela virtude do Espírito Santo. Esse versículo, ele é poderoso, porque ele lembra que a nossa esperança, ela não está baseada nos gostos que mudaram, nas circunstâncias que não são mais as mesmas, nas escolhas erradas ou em qualquer outra coisa. A nossa esperança, ela é baseada no Senhor. Se eu basear a minha felicidade, a minha esperança daquilo que eu estou vivendo ou aquilo que eu estou vendo, nós vamos sucumbir. A vida, ela nunca é fácil para ninguém. Cada um de nós está enfrentando os seus próprios gigantes. Tá cada um de nós lutando com os seus próprios leões. Tá cada um de nós passando pelas suas próprias fornadas. Mas não houve gigante, não houveram leões e nem fornalhas que puderam impedir o agir de Deus. E é nesse lugar que deve morar a minha e a tua esperança. Ainda há pouco, antes de começar a live, eu estava conversando rapidamente com o Daniel e ele disse assim: eu entendi que eu precisava mudar quando eu percebi que você já não me colocava no primeiro lugar. Eu percebi que eu precisava mudar porque se eu não mudasse, eu não iria conseguir te acompanhar. Todo o processo começa por mim e por você. Por mais que a gente diga, mas eu tô caminhando, mas eu tô buscando, mas eu tô andando, mas eu estou fazendo, mas eu olho pro lado e não vejo o outro caminhar, não vejo o outro buscar, não vejo o outro fazer, não vejo o outro se arrepender, não vejo transformação no outro. Enquanto buscamos a transformação, ou melhor, visualizar essa transformação no outro, nós esquecemos que o processo aqui nesse momento, ele é individual. Ele só passa a ser conjunto quando as duas unidades conseguem compreender que o caminhar com Deus, ele é individual. Enquanto eu achava que o Daniel nunca ia mudar, eu não entendia que eu precisava mudar. Enquanto o Daniel achava que eu nunca voltaria e que eu nunca mudaria, ele acabava por se esquecer que ele precisava mudar. A gente precisa olhar para o todo e entender, tá, mas qual é a minha responsabilidade nisso aqui? A minha responsabilidade é continuar crendo, a minha responsabilidade é caminhar e evoluir com Deus, ou a minha responsabilidade é reprovar o comportamento do outro. Não é que você vai aceitar e bater palma para maluco, ou no maluco aqui no sentido de tá pecando, tá errando, mas não se enxerga. Não é que você vai averbar o que é errado, não é isso. Mas no lugar da gente olhar só o cisco do olho do outro, eu preciso te remover a trave do meu. Ah, então eu sou a culpada de tudo? Não, não é sobre culpa. É sobre responsabilidade. É sobre assumirmos as nossas responsabilidades daquilo que diz sobre nós. Se eu olho para o comportamento do outro e aquilo dali me afeta, eu preciso entender o que eu preciso mudar no meu comportamento para que o erro do outro já não me afete mais. Quais são as transformações que eu preciso fazer dentro de mim para que o meu olhar esteja para o Senhor e não para o erro do outro? Do outro, o Senhor está cuidando. E cabe a mim e a você orarmos e intercedermos por eles, para que não sejam dragados pelo inferno. Mas cabe a nós olharmos para dentro e dizermos, Senhor, me dá a direção daquilo que precisa ainda ser mudado dentro de mim, do que precisa ser transformado. Se eu ainda estou reprovando e aquilo me afeta, o que precisa ser transformado dentro de mim? Eu não estou falando de um exercício fácil de ser feito, porque sim, o que as pessoas fazem conosco nos afeta, mas eu estou falando de algo que é possível ser feito. Dentro do reino, o que é fácil, você pode ter certeza que não faz parte do Senhor. A porta ela não alargou, ela continua estreita.
A palavra avisa para mim e para você que muitos serão chamados, mas escolhidos não. O que significa que o caminhar do cristão ele é árduo. Mas eu preciso manter um relacionamento com Deus para que a minha esperança possa ser abastecida não pela ausência dela por conta das circunstâncias, mas que a minha esperança possa ser abastecida por aquilo que só o Senhor pode entregar para cada um de nós. Às vezes, a gente não recebe e a palavra nos adverte porque não sabemos pedir. Como é que tem sido as tuas orações em busca de esperança? Se talvez você, ao orar, só pensa assim, tem mais jeito. Essa situação não tem solução. Essa pessoa nunca vai mudar. Como é que pode refazer se o divórcio já saiu? Como é que pode restaurar se o adultério abriu chagas profundas? O impossível, ele não cabe a mim e a você. O impossível, ele cabe somente ao Senhor. Só Ele é capaz de transformar corações, só Ele é capaz de mudar o caráter, só Ele é capaz de mudar as perspectivas, só Ele é capaz de nos fazer nascermos de novo. E esse processo começa por mim e por você. Eu quero compartilhar contigo um exemplo dentro da palavra. Um exemplo que traz para mim e para você uma inspiração. E esse exemplo é Jó. Quando a gente pensa em Jó, a gente diz assim, não quero ser como Jó não, Deus me livre. Perdeu tudo, sofreu, foi acusado, a mulher mandou amaldiçoar o Deus dele e morrer logo. A verdade é que, de fato, Jó passou por muitas coisas. Jó perdeu tudo, menos a sua esposa. Ele perdeu a família, ele perdeu seus bens, ele perdeu a saúde, mas ainda assim ele manteve a sua esperança em Deus. Será se nós seríamos capazes de nos manter com esperança no Senhor se tivéssemos vivido o que Jó viveu? Um belo dia, estava tudo bem. Aquele dia amanheceu tudo bem. Mas ao finalizar aquele dia, Jó tinha perdido tudo. Será que seríamos capazes de suportar uma prova desse tamanho? O livro de Jó, no capítulo 14, dos versículos 7 ao 9, vai dizer assim: porque há esperança até para a árvore que foi cortada. Ainda se renovará suas raízes e não irão cessar esse renovo. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma nova planta. A minha cidade natal, que é Belém, é conhecida como a cidade das mangueiras e a gente está no coração da Amazônia. Então é muito fácil andar pelas ruas de Belém e ver muito verde, muita árvore, muito fruto, muitos pássaros. Não, a gente não mora na floresta, tá, meu irmão? Nem tem jacaré caminhando pelas avenidas, por mais que algumas pessoas achem que sim. É uma cidade normal, mas muito arborizada. E de tempos em tempos, e como estamos na Amazônia, chove-se muito, a prefeitura precisa fazer a poda das árvores. E algumas vezes a árvore está tão danificada dentro do seu caule que eles precisam cortar quase que na sua totalidade. Às vezes a única coisa que preserva é as raízes dessas árvores. Às vezes até as raízes são retiradas, porque existe um risco iminente de cair aquela árvore. E algumas vezes a prefeitura faz esse trabalho e depois vem as caçambas para recolher todo esse material para dar o descarte. Mas vocês sabem como são coisas do governo. O dia que é feito o trabalho da poda, nunca é o dia de recolher o que precisa descartar. Normalmente demora aí uns dias até que venha o pessoal do descarte. Às vezes demora 1, 2 ou até 7 dias. E nesse espaçamento entre a poda
e o descarte, a remoção para o descarte, a gente olha e vê brotos nascendo daquilo que foi arrancado. E é o exemplo prático dessa palavra. Ainda que a árvore tenha sido arrancada, a árvore é você, é a tua família, é a tua situação, é a tua vida. Ela foi arrancada do solo, não tem mais nem raízes para se sustentar. O casamento acabou, existe uma terceira pessoa, o divórcio foi assinado, o juiz homologou, a certidão pelo cartório foi emitida, tá morto, não tem mais. Ou então o divórcio ainda não aconteceu, mas a outra parte já falou em alto e bom som: eu não quero, eu não volto, eu amo outra pessoa, eu não vou consertar isso daí, não tem mais jeito, não me procura, não me liga, não me importuna, maldito foi o dia que eu te conheci. Tá morto. A decisão de amar tá morta, ela não existe mais, foi arrancada da sua essência, da terra. Ela não tem como ser nutrida, ela não está alicerçada, ela não tem como crescer, ela não tem como desenvolver. Você olha e diz: acabou. Mas nesse texto de Jó, o Senhor está afirmando para mim e para você: ainda que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas ela irá brotar de novo. Sabe o que significa água dentro da palavra de Deus? Água significa o Espírito Santo. Ao cheiro do perfume do Espírito Santo dará ramos como uma nova planta. Aqui a palavra está dizendo para mim e para você: ainda que esteja morto, há esperança. Você precisa ao menos sentir o cheiro das águas. Para quem é novo aqui na página e que deseja viver essa experiência como um dia eu desejei viver, e eu vivi uma única vez e foi algo que eu jamais vou me esquecer. Belém é o berço pentecostal do nosso país. A Assembleia de Deus no Brasil foi fundada em Belém. Então o movimento pentecostal em Belém, ele é muito forte. E eu vi as irmãzinhas da Assembleia de Deus, por mais de eu não ter nascido na Assembleia, por mais de eu nunca ter congregado na Assembleia, a cultura assembleiana é muito forte na minha cidade. E eu vi as irmãzinhas do coque da Assembleia dizerem assim: que o Espírito Santo tem cheiro, o Espírito Santo tem cheiro, o Espírito Santo tem cheiro. E o texto de Jó está dizendo que o Espírito Santo tem cheiro, porque é o cheiro das águas, ele irá brotar. E aí um dia eu disse pro Senhor: eu quero sentir esse perfume. Todo mundo está dizendo que tu tens um perfume, eu quero sentir o teu perfume. E sim, o Espírito Santo, ele tem perfume. E um dia, orando no meu quarto, ele foi inundado pelo perfume do Espírito Santo. Ali eu tive um encontro que eu não consigo nem mensurar e nem explicar em palavras. A única coisa que eu consigo externar de uma maneira vocal é que o Espírito Santo tem cheiro de lírio, tem cheiro de flor. E o texto está dizendo: se você sentir o cheiro do Espírito Santo, e aqui não é de um modo literal, mas significa a suavidade do Espírito Santo, que vai adentrando por onde ele passa, o que está morto vai viver. Talvez você esteja se perguntando: ok, eu já entendi que mesmo que esteja morto, ao cheiro do Senhor, ele vai vivificar o que está morto. Mas como é que eu posso aplicar isso esse processo de ter esperança em toda essa trajetória da restauração? Você quer que eu te diga de uma maneira muito prática? Não desistir é o principal ponto. Não desistir mesmo quando tudo está desmoronando. É muito fácil a gente desistir quando tá tudo caindo, porque a gente acha que não vai suportar, porque a gente reconhece a nossa fragilidade, porque a gente toma decisão pela dor e pelo calor do sentimento daquele momento. E não desistir significa o quê? Significa continuar orando, significa continuar jejuando, significa continuar buscando a orientação de Deus, significa continuar se alimentando daquilo que te traz esperança. A palavra de Deus diz: quero que traga à memória aquilo que traz esperança. Ou seja, eu preciso lembrar de tudo aquilo que eu anseio e me encher dessa esperança.
Olha o que Jeremias capítulo 29, versículo 11 vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vocês. Assim diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Sabe o que essa palavra está dizendo para mim e para você? Que Deus tem um plano para nossa vida, Deus tem um plano para nossa família, Deus tem um plano para nossa restauração, Deus tem um plano de paz e não de mal. O problema é que a gente quer qualificar Deus e quantificar Deus como se isso fosse possível ser colocado dentro de uma caixinha. Não, se Deus não fizer do jeitinho que eu quero, eu também não quero mais. Se não for no tempo que eu espero, eu também não quero mais. Se não for da forma que eu imagino que será, eu não quero mais. E o Senhor está dizendo, eu bem sei. Ele não está dizendo, vocês bem sabem. Eu é que bem sei os pensamentos que tenho de vocês. Ele está dizendo, sou eu. Eu tenho o controle, eu tenho o domínio, eu tenho a direção, eu tenho a solução, porque o impossível só é feito através de mim. O que você tem feito a esse respeito? Quantas vezes você pensou, enquanto eu tomo um gole de água, bora interagir. Quantas vezes você pensou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito porque o tempo já passou, tem muito tempo. Não tem mais jeito porque, e até vou usar uma expressão que muitas das vezes dizemos, quanto mais eu oro, pior fica. Jamais diga isso, nem pense. Quantas vezes você disse, até de maneira verbal e audível, ou até para você mesmo, não tem mais jeito. Hoje é dia da gente confessar. Eu já disse. E aí a pergunta que o Senhor me fez, eu quero dividir com vocês. Todas as vezes que a gente pensou, ou até disse, ou gritou, ou chorou, não tem mais jeito. O que você fez de diferente? Além de dizer que acabou. Ah, Dani, mas o divórcio foi assinado, então acabou. Humanamente falando? Humanamente falando, fim de carreira, fim de linha. Mas a gente não está falando do humano, a gente está falando do divino. Se eu fosse falar do humano, eu não estaria aqui com vocês. Porque eu assinei o divórcio, porque eu mandei meu marido assinar o divórcio, porque esse divórcio foi homologado, porque uma sentença foi sentenciada, porque pessoas diziam pra mim, não tem mais jeito. Ou pessoas diziam, livramento, hein? Que ainda tem essa galerinha aí. Hoje eu quero te fazer um convite antes da gente listar 5 passos para trazer de volta a nossa esperança. E o convite que eu quero te fazer antes de listar esses 5 passos é: vem fazer parte da comunidade Restaurados. É uma assinatura mensal, aonde você pode renovar ou não todos os meses. Que além de cursos, seminários dentro da plataforma da nossa comunidade, você tem acesso a mim e ao Daniel no nosso grupo de interação e temos lives ao vivo exclusivas com os assinantes. Eu quero te ajudar nesse processo, mas bora continuar e eu quero enumerar para vocês 5 passos que vão te ajudar a manter a esperança em tempos difíceis. Quem tiver papel e caneta, vambora! 5 passos dentro de princípios bíblicos e cristãos. O primeiro passo, e esse é muito importante, não que os outros não sejam, amém? O primeiro passo é: renove a sua mente. É muito fácil a gente se alegrar nos momentos de bonança, mas manter a esperança nos momentos difíceis, principalmente quando acreditamos estarmos fazendo tudo certo, é muito difícil. Recentemente eu vou marcar breve, muito breve, no início agora de setembro, uma live onde eu vou testemunhar o que aconteceu recentemente comigo e com o Daniel.
Para você que está chegando agora na página, talvez você não saiba, quem é mais antigo sabe disso. Eu e o Daniel somos do Pará, somos de Belém e estamos morando no Ceará, em Fortaleza, há 2 anos, quase 2 anos e meio. No Pará, a gente tem apartamento quitado, a nossa vida, as nossas famílias, ou melhor, a nossa parentela, a vida é muito mais fácil. Um belo dia o Senhor, assim como disse a Abraão, mandou a gente levantar as tendas, deixar a nossa parentela e ir para um outro lugar. E assim nós viemos. Muitas pessoas nos perguntam, mas o que vocês vieram fazer em Fortaleza? E eu respondo, bom, viemos ouvindo a voz do Senhor e obedecendo aquilo que Ele nos orientou, sem questionar e nem fazer um questionário. Estamos aqui. E depois desses 2 anos e quase 6 meses, o apartamento em que nós alugamos inicialmente precisou ser entregue e nós não tínhamos para onde ir. Tínhamos o dinheiro de pagar a caução, a documentação estava ok, e portas se fechando, e o tempo passando, e a angústia nos tomando, porque aqui nós não temos uma rede de suporte, a não ser os amigos, obviamente, amigos que a palavra de Deus diz que são mais chegados do que irmãos. E antes de vir para cá, a única coisa que eu disse para Deus foi, eu vou, mas então me apresenta os teus amigos para estarem conosco nessa caminhada, e assim o Senhor o fez. Amigos que se levantaram, que nos ajudaram. As nossas coisas foram divididas em várias casas porque nós precisávamos deixar o imóvel e não tínhamos para onde ir. Tínhamos que ir para Belém, meus pais estavam completando 50 anos de casado, essa viagem, essa festa vem sendo programada há mais de 1 ano. E a gente no meio do caos, nós fomos para Belém, sem saber aonde ficaríamos no nosso retorno. E eu precisei aprender a me alegrar junto com o meu povo, que estava em festa, mesmo sem saber o nosso paradeiro. Você imagina, você está numa terra estranha, onde você conhece bem poucas pessoas, onde as tuas coisas estão divididas em vários lugares, você não tem para onde ir, você tem que pegar um voo de volta para essa terra sem saber onde você vai dormir. Foi isso que aconteceu, resumidamente, comigo e com o Daniel. Mas todas as vezes que o medo vinha, a falta de esperança vinha, eu dizia, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o primeiro passo foi renovar a minha mente e entender que Deus era responsável pela nossa permanência aqui e que eu precisava confiar no processo, que eu precisava confiar no tempo, que eu precisava confiar no propósito, que eu precisava confiar em cada porta que se fechava e naquelas que se abriam. Sabe o que isso significa? É viver o que Romanos 12:2 vai nos dizer, que a nossa mente precisa ser renovada, não pelas coisas e o padrão do mundo, mas pela renovação das coisas dos céus, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse tempo, a gente experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para quem não sabe, eu me mudei para Fortaleza sem nenhuma mobília e o apartamento que nós estávamos era todo mobiliado. Nós íamos precisar, além do recurso para alugar um outro imóvel, precisávamos para mobiliar esse outro imóvel. Deus providenciou tudo. Na prática, sabe o que isso significa? Que eu preciso ler a palavra, eu preciso meditar a palavra, eu preciso memorizar a palavra, eu preciso confiar com esperança. A palavra de Deus vai transformar o nosso coração, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de agir. Vai fazer com que a gente até enxergue a circunstância difícil, dolorosa e continuar dizendo, mas eu continuo crendo. Eu só sou moldada com aquilo que entra. A palavra tem entrado em você. O segundo passo é confie no plano soberano de Deus. Eu não sabia qual era o plano de Deus. Eu pensava assim, Dani, bora pegar nossas coisas. A gente tá indo para Belém, a gente já vai de vez. Teve um dia que foi tão doloroso para mim e pro Daniel, porque a gente recebeu vários nãos. E a gente vendo chegar o dia da viagem e a gente não tem para onde ir. E não, a porta fechada, não, vamos alugar para vocês, não. E tudo se fechando, e a gente sendo espremido naquela situação. Chegou um dia que pela manhã eu pensei, eu digo, gente,
Já tá tudo encaixotado. Coloco isso numa transportadora, a passagem já tá comprada para Belém, a gente não volta. Acaba com esse sofrimento, acaba com tudo isso. E o Senhor me dizendo, mas é um equebalo, você não vai voltar, não para ficar. Você volta para visitar e volta de volta para onde eu te mandei. E eu dizia, mas as portas estão fechadas, o tempo tá passando. Você vai ficar? E aí eu passei a intensificar a minha meditação na palavra e entender o que Jeremias capítulo 29, versículo 11 vai dizer: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade, não desgraça, um futuro cheio de esperança, porque sou eu, o Senhor, que está falando. E quando o Senhor disse, sou eu, o Senhor, que está falando, eu disse, a minha alma hoje irá se aquietar. Na prática, sabe o que isso significa? Eu preciso me lembrar que Deus tem planos muito melhores do que os meus, mesmo que eu não consiga entender naquele exato momento. Terceiro passo, como está a tua vida de oração? Você tem falado mais com Deus? Ou você tem pedido para as pessoas, ora por mim? Ora por mim? Ora por mim. Aí ora por mim. Tem nada de errado você pedir oração, nada de errado, amém? Tem nada de errado você pedir para um irmão, intercede comigo. Mas tem tudo de errado quando você acredita que a oração do pastor, do líder, da irmã do coque, do pessoal da intercessão, da tua igreja, tem mais poder do que a tua. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 vai dizer assim, orai sem cessar. A palavra não está dizendo, peça pro coleguinha. Não tem nada de errado. A palavra também vai dizer que aonde estiverem dois ou mais, ali o Senhor se faz presente. O problema é que você não quer ser o dois ou mais, você quer que o outro ore por você. Ora por mim, ok. Mas sabe qual é o certo? Ora comigo. Dois ou mais. Dois ou mais, dois ou mais. Orai sem cessar. O primeiro passo é renova a tua mente. O segundo passo, confia no plano soberano do Senhor. O terceiro passo é cultive uma vida de oração. Eu tive uma pastora, porque ela faleceu no período da Covid, ela faleceu de Covid, e ela dizia assim para sua igreja: muita oração, muito poder de Deus, obviamente, e muitos milagres. Pouca oração, pouco poder de Deus e nenhum milagre. Como é que tá a tua vida de oração? Com ou sem poder? Na prática, orar sem cessar significa expressar as nossas necessidades e agradecer aquilo que nós já temos e agradecer aquilo que ainda não temos também. Agradecer Deus por suas bênçãos. A oração vai conectar eu e você com o Senhor. É o que vai fortalecer a nossa fé, é o que vai estabelecer esperança. Sabe o que eu acho curioso? Às vezes eu vejo uns vídeos aqui nas redes sociais que é minha rotina. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, que eu agora me sinto mais confortável em dividir a minha rotina com vocês. E aí é assim, começo meu dia acordando às 5:30 da manhã. Aí eu escovo os meus dentes, me arrumo porque eu vou correr, vou pra academia, mas antes eu vou ter um tempo com Deus. Aí aparece o reloginho lá, tec, 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 tec. A pessoa tem 5 minutos com Deus. Aí ela sai e aí ela vai malhar. Na academia ela fica 1 hora. Eu fico olhando aquilo dali. Nada contra ficar 1 hora na academia. Nós somos divididos em 3, corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar das 3 partes. Mas sabe o que eu acho curioso? Que para Deus tem de 5 a 15 minutos, porque tem muita coisa para fazer. Mas para academia eu tenho 1 hora. Qual foi a última vez que você tirou 60 minutos do teu dia que tem 24 horas? Qual foi a última vez que você tirou 1 hora para falar com Deus? Quem pode responder? E aqui não é um julgamento.
é muito mais uma meditação. Qual foi a última vez que você tirou 1 hora do teu dia para falar com Deus? Escreve aí. Escreve aí. Quem faz isso todo dia, coloca eu. Quem não faz, coloca nem lembro. Eu vou melhorar. Qual foi a última vez que você tirou meia hora do teu dia para falar com Deus? Através de oração, súplica, adoração e agradecimento. Lembra sim, não lembra não. Escreve aí. É dia da gente reconhecer e confessar as nossas falhas. E o Senhor vê que estamos sendo responsáveis por elas. Vou melhorar um pouquinho mais. Qual foi a última vez que você tirou todos os dias? Mas de vez em quando não, todos os dias, 15 minutos do teu dia para falar com Deus. Ou você faz hoje, faz amanhã, aí depois de amanhã, já tô muito apressada. E aí depois de amanhã eu faço. Mas não consegue manter uma constância. E o quarto e penúltimo item é mantenha comunhão com outros irmãos. Foi por isso que eu te convidei a fazer parte da comunidade Restaurados. Mantenha comunhão com outros irmãos que estejam na mesma direção que você. Bora lá para a palavra. Hebreus capítulo 10, versículos do 24 ao 25 vai dizer assim: e considerando uns aos outros para incentivar o amor às boas obras. Não nos deixamos de nos reunir como igreja, corpo de Cristo, segundo o costume, mas encorajando uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Na prática, sabe o que isso significa? Se envolva com uma comunidade que te ofereça apoio, encorajamento, oração, participar de grupos de estudo, sabe? Ter encontros, fortalecimento. E o quinto passo, e não menos importante, haja com fé, mesmo sem ver os resultados. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não vemos. Na prática, sabe o que significa isso? Tome decisões baseadas na sua fé e não nas circunstâncias que você está enxergando. Sabe o que isso significa? O mundo está te dizendo não, mas se o Senhor está te dizendo sim, vá pela fé do sim de Deus. Faça uma pequena lista de ações, de coisas que você pode realizar, demonstrando a tua fé no Senhor. Começa a colocar em prática. Gente, é melhor dar um passo de cada vez do que você correr um dia e não ter fôlego para correr 3. Se todos os dias nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus um pouquinho, a somatória desses dias irão nos levar para um lugar extraordinário. Alguém me disse essa semana: estou vivendo um dia de cada vez. Eu confesso que quando eu li a 5ª série que habita em mim, pensou assim: mas quem vive mais de um dia por vez? Ninguém vive mais um dia por vez. O que significa que o maná de hoje serve para hoje. A oração de hoje, ela serve para hoje. Tânia, mas eu já orei sobre isso. Hoje? Não, mas tem 3 meses que eu tô orando, mas você orou hoje. Não, mas tem 1 ano que eu tô orando, mas você orou hoje. O maná de hoje é para hoje. A oração de hoje é para hoje. A oração de hoje fica no hoje, ela não fica no amanhã e ela não fica no ontem, ela fica para hoje. O maná de hoje é para hoje. A provisão de hoje é para hoje, é para hoje. Então não adianta você dizer: mas eu tô há 3 anos orando sobre isso. Eu vou te perguntar: mas orou hoje? É um dia de cada vez. É sobre hoje. Hoje você já orou por libertação? Hoje você já orou sobre provisão? Hoje você já orou agradecendo? Hoje você já teve um tempo de comunhão com Deus? Hoje o que você fez para crescer o teu relacionamento com o nosso Pai?
de uma maneira prática, esses passos é para me lembrar e lembrar você que há como manter a nossa esperança viva. Mas isso significa aplicar no hoje. O que eu fiz ontem ficou no ontem e o que eu vou viver amanhã, no amanhã está. Mantenha a tua esperança viva, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis. Mantenha a tua esperança viva, porque isso vai te levar a confiar plenamente em Deus. Mantenha a tua esperança viva, porque é dessa forma que a fonte de esperança do Pai vai brotar dentro de nós. Até aqui o Senhor falou comigo. E até aqui eu estou dividindo com você. Mas antes de nós finalizarmos, eu quero fazer uma oração contigo. Uma oração que o Senhor possa tocar no teu coração, que te traga esperança, que te traga renovo. Estabeleça uma nova caminhada a partir de hoje. Se você puder, fecha os teus olhos aonde você está, que eu vou ler a oração que o Senhor colocou no meu coração e que você possa tomar posse de cada uma dessas palavras e receba o renovo da esperança aí. Amém? Senhor, nós te conhecemos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos, buscando a Tua face, sabendo que Tu és o Deus da esperança. E nos colocamos diante de Ti todas as situações de fracasso, de dor, de arrependimento, pedindo que Tu, Senhor, traga restauração e renovo. Que cada pessoa aqui possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo e que a esperança nasça de novo em nossos corações. Pai, nós te agradecemos, bendizemos o Teu nome pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Eu quero te deixar uma lembrança. Que a esperança que nós temos em Deus, ela jamais nos decepciona. Portanto, acredite, existe esperança para tudo que está morto. Que Deus te abençoe e a gente se vê sexta-feira que vem, pontualmente ao meio-dia, aqui. Beijo.